E aí, você já pegou um projeto de incêndio com chuveiros automáticos, mais conhecidos como sprinklers, e no quadro de especificação estava escrito apenas bico de sprinkler? O que fazer nessa situação? Qual bico escolher? Quais são os principais tipos de bicos que existem? E qual utilizar em cada situação? Você sabia que deve existir mais de 10 mil tipos de bicos de sprinklers diferentes no mundo? Não dá para escrever no projeto só bico de sprinklers, não é mesmo? Meu nome é Weber Carvalho e eu sou o diretor técnico da Progelete. E nós vamos falar agora das variações possíveis dos tipos de bicos de sprinklers que existem no mercado. E essas variações existem em função de 7 características principais que nós iremos abordar aqui e que precisam estar especificadas no projeto, para que alguém na obra consiga comprar o bico certo e instalar. E a primeira grande característica divisora que separa os bicos de sprinklers em dois grandes grupos tem a ver com a tecnologia de fabricação dos bicos. E neste caso, nós temos os bicos de uso geral, ou bicos tipo spray, que são os mais comuns e que nós iremos falar melhor nesse vídeo, e um outro grande grupo, que são os bicos de uso específico, ou bicos de supressão, também conhecido aí como ESFR, Early Suppression Fast Response. Esses tipos de bicos nós não iremos focar neles aqui hoje, e eles são utilizados principalmente para áreas de armazenagem e possuem uma tecnologia de combate diferente dos bicos de uso geral tipo spray. A segunda característica que precisa ser informada em projeto é a classificação do bico quanto à posição de instalação. E aí nós estamos falando se o bico será pendente, quando o defletor está para baixo do bico, quando instalado, ou ele pode ser em pé, ou upright, quando o defletor fica para cima do bico, e aí o jato de água sai para cima, e quando o jato bate no defletor, forma aquele formato de guarda-chuva. Também temos o bico que pode ser instalado em paredes, que é o sidewall. Ele pode ser especificado aí como um bico lateral. Este bico lateral ele é muito comum em hotéis que não possuem forro nos quartos, e aí você tem a opção de fazer o combate de forma lateral. Também tem bicos que podem ser instalados em forros embutidos, tá? Com um acabamento melhor, dependendo da área de instalação. Na realidade, este bico é um tipo de bico pendente, mas ele está escondido por uma tampa que se solta com o calor um pouco antes da atuação do bico. Vamos então para a nossa terceira forma de classificar um bico de sprinkler, e eu quero falar agora das cores do bulbo do bico. A cor mais comum que vemos em shoppings, escritórios, é a cor vermelha, mas essa é apenas uma das cores dos bulbos dos bicos. A cor do bulbo caracteriza uma faixa de temperatura que o bico irá atuar, que na cor vermelha é por volta dos 68 graus Celsius. E aqui nós vemos agora as outras cores e as respectivas faixas de temperaturas de diferenças para cada faixa de atuação. Em cozinhas, por exemplo, você tende a especificar um bico com bulbo da cor amarela, que tem um range de 11 graus a mais para que ele atue, e dependendo da situação, se você instalar um bico vermelho, ele poderá atuar sem necessariamente ser uma situação de incêndio. Da mesma forma, se você colocar um bico verde ou azul em um escritório, ele irá demorar demais para atuar, e essa diferença de tempo vai atrapalhar o bico a fazer o trabalho dele, que é controlar o incêndio, mantendo as faixas de temperatura mais baixas dentro do ambiente. O quarto aspecto que queremos falar e que caracteriza um bico de sprinkler é o tempo de resposta de atuação. E nesse quesito nós temos os bicos de resposta padrão e os bicos de resposta rápida. A principal diferença física que existe entre eles é o diâmetro da espessura do bulbo, que no de resposta rápida é de 3 mm e no de resposta padrão é de 5 mm. O que faz aí com que o tempo que o líquido no interior do bulbo demore um pouco mais para romper a ampola do bico. E o tempo de resposta importa e muito, porque em casos de riscos leves, com a carga de incêndio mais baixa, o bico precisa ter uma sensibilidade maior para atuar no momento certo. E é por isso que em riscos leves é obrigatório a utilização de bicos de resposta rápida. A quinta característica importante de ser informada é o diâmetro do bocal de instalação do bico. Pode ser de meia polegada, de 3/4 de polegada ou até de 1 polegada. Mas essa característica é mais uma consequência do que uma variável, pois vai depender do fator K do bico, que é o nosso sexto parâmetro para a especificação de um bico, o fator K. Esse fator K é resultante de uma expressão que relaciona a vazão da água que irá sair pelo bico com a pressão manométrica necessária para que essa vazão seja garantida. O bico mais tradicional no mercado é o bico de K80, mas existem diversos outros fatores K associados aos bicos de sprinklers. E por último temos a sétima característica, que é o tipo de cobertura do bico, que pode ser de cobertura padrão ou cobertura estendida. Essa característica tem a ver com a área de cobertura que o bico consegue abranger. Em algumas situações como garagens,
pode ser interessante avaliar a utilização desses bicos de cobertura estendida como uma possibilidade de otimização. Mas o estudo deve ser sempre feito, porque você pode ganhar de um lado e às vezes perder de outro. Por exemplo, aumentando a capacidade de reservatórios quando você utiliza esses bicos. E essas são as 7 características principais que nós entendemos que precisam estar claras em projeto, para que você consiga comprar corretamente um bico de sprinkler na sua obra. Ficou alguma dúvida? Pode deixar aqui nos comentários que nós responderemos. E não se esqueça de curtir esse vídeo e também se inscreva no nosso canal para ficar atento aí às novidades. Toda semana tem vídeo novo no nosso canal. Obrigado, pessoal!